Agora, assim mesmo como você está, feche seus olhos. Você vai orar pedindo para o Senhor falar com você, para que realmente todo esse culto, toda essa palavra, tudo que vai acontecer daqui por diante, tenha sido programado nos céus por sua causa. Porque Deus decidiu que hoje Ele ia estabelecer um marco na sua história, um divisor de águas, o antes e o depois. Então, feche seus olhos, pede isso agora para o Senhor. Quero ouvir você orando. Começa a pedir isso para o Senhor. Pede para Ele falar com você. Pede para Ele me usar hoje, nessa noite, para que você ouça a doce voz do Espírito. Clama por revelação. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora junto comigo fala assim: Senhor, nessa noite eu te peço de todo o meu coração que eu receba uma marca profunda e que minha vida seja dividida entre o dia de hoje, o antes e o depois, porque a partir de agora eu vou viver um novo nível de intimidade, poder, revelação e unção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que eu quero saber: quantos aqui estão nos visitando? Levanta a sua mão. Você que é do Bueno, está por aqui nos visitando. Aleluia. Muitos irmãos. Quero dizer que já era, pisou aqui, já era, não sai mais. A unção vai te contagiar. Aleluia. Presta atenção. Quero pedir silêncio, porque se você não prestar atenção, você não vai receber a revelação. E uma frase que for dita aqui, você perder, pode fazer toda a diferença no entendimento do que vai ser compartilhado. Então conecta comigo, esquece quem está perto de você e receba, em nome de Jesus, a plenitude da revelação por trás da palavra de hoje. Amém? Olha aqui para mim. Hoje nós vamos falar sobre adoração extravagante. E a primeira coisa que, meditando nessa palavra, Deus me lembrou, já falei disso aqui antes, vou falar de novo, ainda está tendo muitos irmãos conversando, me ajuda aí. Se alguém quiser conversar com você, você olha para ele igual minha mulher olha para mim quando eu faço alguma coisa errada. Porque só com o olhar já dá vontade de falecer na hora, não é verdade? Os irmãos sabem o que eu estou falando, quando sua mulher olha para você assim. Mas não é só a minha, todas têm o poder de fazer isso. Domina o cidadão com o olhar, né? Lá em casa a gente não tem dúvida de quem é que manda, já está tudo bem estabelecido as coisas. Volta para cá. Eu já falei isso antes, vou repetir. Teve um dia, nós chamamos um pastor de fora, pastor Randy Clark, para ministrar uma palavra, todo um mover de oração, que ele viajava o mundo ministrando. E era interessante porque junto com ele viajava um grupo de aproximadamente 100 pessoas, que pagavam do próprio bolso só para estar perto e para participar do mover. E essas pessoas tiravam o dinheiro do bolso, saíam dos Estados Unidos para correr vários países. Era um grande investimento. E nós o convidamos para vir para cá, a igreja aqui pagava a passagem dele, mas essas 100 pessoas que viajavam com ele, bancavam passagem, hospedagem, alimentação, tudo do bolso. Você vê o quanto eles valorizavam o mover de Deus e tudo que Deus estava fazendo através daquele homem naquele período de tempo. E aí eu lembro que eu estava lá nessa reunião, e ele começou a ministrar. Eu confesso para vocês, eu não falei isso da outra vez, hoje eu vou falar. Eu confesso para vocês que eu entendi muito pouco da palavra. Mas muito pouco, porque eu particularmente eu tenho um problema. Prender minha atenção quando tem tradução é um negócio assim, para mim é quase subhumano, assim, uma tortura. Que o cara fala uma frase em inglês, o outro vai traduzir em português, aí ele fala de novo em inglês, e isso para mim, assim, eu tento, mas, Deus, é um desafio. Mas resumindo, eu não entendi muita palavra.
Estava meio frustrado, assim, não, falei, não, é sério. Como diz o outro, se acabar o culto aqui, alguém perguntar o que ele falou, eu vou passar vergonha. Mas aí ele falou, agora nós vamos ficar em pé para orar. Na hora que ele falou, vamos ficar em pé para orar, irmãos, que a gente levantou, ele só falou, vamos ficar em pé, e ele fechou o olho e começou a orar em línguas. E aí o ambiente começou a mudar. Irmã, você não tem noção do que aconteceu, não. Literalmente, foi palpável. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado, levanta a mão, lembra que eu não prego para dinossauro? Quem faz assim é Tiranossauro Rex. Levanta a mão, quem estava aqui domingo passado? Você sabe que no final da palavra nós estávamos ministrando, teve um momento que aconteceu isso, o ambiente mudou assim. Para você que tem sensibilidade no Espírito, você percebeu, de repente, o ambiente mudou. Na hora que eu comecei a cantar, que eu não lembro agora qual que foi a canção, sua presença é real. Como que começa ela mesma? Presença é real. Na hora que eu comecei, vocês sentiram que mudou o ambiente na hora? Mas não foi por causa do Rafael, literalmente foi a presença do Senhor, manifestou numa nova medida. Foi poderoso, aleluia. Saí daqui cheio do Espírito. E aí o que aconteceu? Esse homem ficou de pé, começou a orar em línguas, o ambiente mudou. Literalmente, era palpável a presença de Deus. E aí ele começou a orar e falar em inglês, aí o tradutor já não estava dando conta mais de acompanhar o ritmo dele, ele já esqueceu que 99% não entendia o que ele falava, mas ele já não estava nem aí para a paçoca, como diz o outro, se vira aí o tradutor, mas mesmo sem entender o que ele falava, o povo começou a ser cheio do Espírito, e aí na hora que ele começou a orar, para realmente poder ser liberado, literalmente, irmãos, parecia uma panela cheia de pipoca, assim, quando de repente dá o ponto, sabe, a panela está ali esquentando, não sei você já ficou curioso, você fica ali com a tampa transparente, você fica olhando, está tudo quieto, normal, de repente, começa, não é? Tuf, 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 tuf. E aí, vai em onda, até que tudo estoure. Foi do mesmo jeito, ele começou a orar, aí de repente num canto, puf, 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 o povo começou a explodir cheio do Espírito. E aí começou a cair, rolar, virou um peteco. E aí eu tô lá, no mover, cheio do Espírito, poderoso demais. E eu fui tonto o suficiente para no meio disso abrir os olhos. Abri os olhos. Qual que era a minha preocupação? Eu era líder de célula e discipulador na época. Então eu tinha tanto os líderes que andavam comigo, quanto os irmãos que eram da minha célula. E a gente sentava tudo de panelinha mesmo, assim, tudo junto. Que é o ideal. Nós temos que organizar isso. Toda vida a gente esquece. Mas presta atenção. Eu, paçoca demais, em vez de cuidar só da minha vida, esqueci da tartaruga, do porquê que ela vive 150 anos, porque ela só cuida da vida dela. Fui cuidar da vida dos outros. E abri o zoião. Para ver se os meus discípulos que andavam comigo estavam recebendo, sendo cheio de Espírito igual eu estava. E irmãos, perdi a unção na hora. Entrei na carne, foi irado. Não, eu tenho que tirar esse irmão não serve não, miserável. Por quê? Porque no meio do mover, as pipocas estourando, eu olhei e vi o irmão, que estava indo embora no meio do mover, pulando corpos. Já fiz esse teatrinho aqui para vocês. Porque o povo já estava caído, como que ele estava? Pulando, o povo caído. E eu parei de orar, de me preocupar de ser cheio de Espírito, e falei, o que o irmão está indo embora? Não, pelo amor de Deus. Nossa. Oh, Senhor, me dá paciência. Mas resumindo, perdi uma boa parte do mover, até eu voltar para o Espírito, esquecer dele. E aí depois eu fui falar, irmão, na hora do mover você saiu. Não, eu tinha um compromisso. O que é isso? Olha aqui para mim. Isso é um sintoma. Não é uma doença. Isso é igual a febre. Febre não é doença. Febre é um sintoma que tem alguma coisa errada no seu organismo. E ali ficou evidente, é um sintoma. A indiferença ao mover de Deus é um sintoma. Do mesmo jeito que a minha preocupação em ficar olhando para os outros, em vez de preocupar em ter um mover, também era um sintoma.
E aí você tem que tratar esses sintomas, porque senão a coisa piora. Você concorda comigo? O que acontece se alguém está com a febre, ela piora muito e você não trata? Não atua para ela diminuir. Pode dar convulsão até. Você já viu alguém tendo convulsão, porque a febre chegou 40 graus? Então presta atenção, olha aqui para mim. Hoje, se por um acaso, alguns dos sintomas da indiferença espiritual estava pulsando na sua vida aí, se manifestando em você, nós vamos tratar isso hoje em nome de Jesus. E se a febre da carnalidade, da indiferença, da passividade, da naturalidade, da familiaridade, você vê que tudo que acaba com idade é um trem demoníaco. Então tudo isso, se tem alguma dessas coisas se manifestando, nós vamos tratar hoje. Os irmãos estão comigo? Posso ouvir um amém? Pastor, por que é importante tratar? Porque corre um sério risco de você perder o tempo da sua oportunidade para ter as experiências que Deus queria que você tivesse, para receber a unção que Ele queria depositar sobre a sua vida, porque a unção, ela é traduzida também como um dom, e o dom, o significado da palavra dom é presente. Olha aqui para mim, irmãos, Deus não dá presente para quem não valoriza. Eu não sei você, eu já tive um probleminha dentro de casa, que eu tive que tratar, que era o quê? A fase dos meninos, dele ficar ruim para ganhar presente. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Tem uma fase que os meninos ficam ruins para ganhar presente. Ele fica seletivo, só serve algo que ele quer. E se você dá para ele algo que ele não fazia questão, ele descarta. E meus meninos eram assim, quando chega nessa fase é o seguinte, só serve brinquedo. E não é qualquer brinquedo não, é o que ele quer. Aí chega alguém no aniversário, olha, eu trouxe um presente, ele vai todo empolgado e abre. Na hora que ele vê que é roupa. Não, cai o semblante na hora, assim, sabe? Parece um bulldog, assim. O semblante cai, ele olha, aí ele joga assim. Ah, é roupa. Aí ele joga. Racha minha cara de vergonha. Um pai que vê o filho fazendo um negócio desse na frente que ele está dando presente, você fica morrendo de vergonha, não é? E agora presta atenção, com Deus não é diferente. Deus entrega um presente para você, o que você acha que Deus espera? Que você valorize o presente que você recebeu. Eu vou falar um negócio aqui com muito amor e carinho, não estou sendo legalista, não estou batendo em ninguém, não é para ninguém gritar depois, bate papai, nada disso. Vocês convertem, para com isso. Mas presta atenção, não fiz pesquisa, não saí investigando a vida de cada um, infelizmente é só um fato que ocorre. A maioria esmagadora dos irmãos tiveram uma experiência poderosa com Deus no dia que foram batizados no Espírito Santo. Foram cheios do Espírito, oraram em línguas, às vezes caiu, rolou, gritou, chorou, riu, alguma coisa poderosa aconteceu. Mas ele não valorizou isso, não continuou buscando isso. E o que aconteceu? Perdeu. E nem lembra a última vez que teve uma experiência poderosa na presença de Deus. Nem lembra a última vez que tocou em Deus e foi tocado por Deus de forma extraordinária. Eu lembro uma vez, eu não lembro se eu já contei isso, mas eu vou contar. Radicais Livres 2012, Serra Dourada, quem estava lá? Aleluia. Nós varamos à noite e eu estava com função, um monte de funções na verdade, mas uma delas eu busquei o Thales Roberto no aeroporto, levei direto para a conferência, fiquei lá nos bastidores com ele, e depois teria que levar ele para o hotel, tudo, eu estava por conta dele. Só que no meio da madrugada, enquanto a gente estava lá no camarim lá, teve um mover de oração lá, os pastores subiram para orar, começou a profetizar e tal, e aí de lá do camarim nós sentimos o ambiente mudando, nós sentimos, eram umas 4 horas da manhã, deu para sentir assim, uau, unção. Aí todo mundo, vamos sair do camarim, vamos lá no palco ver o que está acontecendo. Aí saiu eu, o Thales e o PV, o DJ PV. Nós saímos do camarim, vamos lá no palco, beleza? Na hora que a gente sobe, subiu o PV primeiro, eu depois e o Thales por último.
Na hora que a gente sobe, veio um pastor que estava lá em cima do palco, que ele é da Igreja Batista Água Viva, que é filiada à Vinha, lá de São Paulo, em Mauá, o pastor Sobogo Anatoly, um negão, monstro, gigante. Quem já viu ele? Ele tem uma unção diferente, a unção do búfalo selvagem. E eu estou lá, todo cobaia, querendo saber o que é o mover no palco lá, o que é a oração. De repente ele vem. No que ele vem, eu dou um sorrisinho para ele assim. Ele pega o PV e já dá uma no estômago. Puf! O PV já dobra e cai. Na hora que eu olhei para o Thales, ele correu para trás de uma caixa de som. Na hora que eu olhei de volta, ele está em cima de mim. Eu tomei. Tuf! Irmãos, apaguei, não vi mais nada. Eu caí, mas eu rolei lá. E acredite, eu não senti nada não, mas eu tomei uma porrada, mas eu não senti nada. Mas presta atenção, a grande questão não é cair no espírito. A grande questão é que quando você cai no espírito, quando você levanta diferente. Enquanto você esteve caído, algo aconteceu. Tem muita gente que ela tem a perna frouxa, né? Qualquer coisa ele capota. Eu não sou impressionado com essas coisas não. Eu quero saber, não é se caiu, quero saber quando levantou. Levantou diferente, numa nova medida de unção. Eu posso falar, 10 anos se passaram, literalmente 10 anos, agora que caiu a ficha, vai fazer em setembro, né? 10 anos, e eu lembro o que Deus falou comigo naquela ocasião, caído no chão lá, cheio do Espírito, eu lembro, experiência que eu tive com Deus, e ao longo da minha vida, teve todas as oportunidades que eu tive, eu valorizo, e ontem, curiosamente, eu tive uma experiência poderosa, um mover que estava aqui de oração, na vigília, quem estava aqui ontem? Foi poderoso, não foi, irmãos? Meu Deus do céu, poder. Eu sei que eu estava andando, orando, eu fico lá no fundo, eu venho aqui para frente, aí eu vou lá, eu fico. É meu jeito de orar, não dou conta de orar quieto. Mas aí ontem eu vim para um canto aqui, encostei na parede ali, Pai amado, foi poderoso. Ouvir coisas poderosas, diretamente do céu. E você, se não valorizar essas experiências, simplesmente você não vai tê-las. Simples assim. Deus não vai dar presente para quem não valoriza. Irmãos, olha aqui para mim. Você crê que Deus tem poder para curar os mudos? Quem crê? E honestamente, um Deus que tem poder para curar o mudo, você acha que ele tem problema para falar? Tem não. Então por que você não tem ouvido mais a voz dele? Se ele não tem problema para falar, e o desejo dele é relacionar com seus filhos, assim como ele vinha todo dia na viração da tarde para falar com Adão, esse é o desejo dele, todo dia ele quer falar com você. E por que você ouve a voz dele apenas de vez em nunca? Por causa de valorizar isso. Então você está aqui nessa noite para aprender a valorizar isso. Na hora que tem uma oportunidade para você ter uma experiência poderosa diante de Deus, aplique valor nisso. Porque ninguém vai te forçar a valorizar. Eu não vou pegar e ficar fiscalizando os outros aqui não. Ficar na vigília, porque eu aprendi lá no Randy Clark, 2008, que quando eu faço isso, só quem perde sou eu. Quando no meio do mover, ao invés de eu preocupar em ter a minha experiência com Deus, eu ficar com o zoião aberto, preocupado em quem está orando e quem não está, só quem perde sou eu. Então desde esse dia eu aprendi, não faço mais isso. Então é o seguinte, nessa hora do mover de Deus, literalmente é cada um por si, Deus por todos. Chupa essa manga, se vira nos 30, cai para dentro ou fica de fora. É uma decisão que você toma. Mas eu preciso reafirmar, a vontade de Deus é que todos os filhos dele queiram relacionar intimamente com ele todos os dias. Você não deveria escolher épocas para você ser mais intenso, mais apaixonado e outras indiferente. Não deveria, na semana do encontro, você vir orar mais e intensificar e jejuar. E lá no encontro você ter uma experiência, ser usado por Deus, e depois que sai do encontro você desliga o botão do mover. E fica esperando mais 60 dias do próximo encontro. Não deveria ser assim. Você deveria viver no mover. Amém, irmãos? Amém mesmo? Oh, Jesus, que você realmente esteja tendo seu coração impelido a viver esse estilo de vida.
Olha, esses dias eu estava meditando nisso. Não tem nada a ver com a palavra. Isso daqui é só a introdução. Calma. Só estou preparando o terreno para a palavra. Para gerar o desejo no seu coração pela palavra. Mas eu estava meditando porque num dos cultos aqui eu falei a respeito de Eliseu. Desci do palco, fui para lá e para cá. Foi uma loucura aqui. Aleluia. Quem estava aqui nesse dia? Só para checar quem que vem. Os que não levantou a mão ou é preguiçoso para não levantar a mão ou não veio nos cultos. Pai amado, eu tenho que orar mais. Vou perguntar de novo, quem estava aqui nesse dia? Está vendo? Preguiça levantar a mão. Oh, Jesus poderoso. E eu estou em pé aqui, levantando a mão toda vez. E aí eu falei de Eliseu, que Eliseu estava batido na alma dele. Estava batido. Por quê? Porque o discípulo que Deus tinha dado para ele, Geazi, tinha se vendido por dinheiro. E ele tinha perdido o discípulo. Não vai dar tempo de eu contar toda a história aqui. Olha aqui para mim, irmãos. Deixa eu falar algo poderoso para você. Não perde atenção, não. E aí o que aconteceu? Os outros discípulos perceberam que ele estava mal. Falou, não, vamos mudar. Vamos arrumar um outro lugar para nós morar. Vamos construir uma casa maior. Aqui está apertadinho demais. E eles foram. Ele concordou e eles foram. E no meio disso, um deles estava lá derrubando uma árvore para usar a madeira para construir. E o machado que ele estava usando, aquelas coisas assim de bater, numa dessa ele bateu, soltou, o trem caiu na água. E aí o machado afundou, ele deu um grito, ah, meu Deus, o machado era emprestado. Fala assim, não, infeliz, pega o trem emprestado e perde. Tem gente que faz isso. Esses dias o irmão estava chateado com o outro, porque o irmão pediu um dinheiro emprestado para ele, falou que era para uma coisa, usou para outra e perdeu o dinheiro. Foi investir para ter renda e não sei o que, e perdeu o dinheiro todo. Fala, você não tem que liberar o anjo da morte, um negócio desse. Tem não, misericórdia. Mas resumindo, Eliseu estava chateado, estava batido na alma. Tinha acabado de perder o discípulo Geazi. Mas uma necessidade surgiu. E na hora que a necessidade surgiu, a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Porque o homem de Deus, olha aqui, o homem de Deus não deixou de ser homem de Deus por causa das circunstâncias. Foi isso que Deus falou comigo. A situação poderia ter mudado ele. Ele poderia ter falado, quer saber? Estou aqui investindo em discípulo, no final o cara se vende por causa de dinheiro, não vou mexer mais com esse trem não. E ele poderia ter deixado de buscar, viver no Espírito, ser cheio do Espírito, fluir no Espírito. E o que aconteceu com ele? Na hora da necessidade, ele continuou sendo homem de Deus, indiferente das circunstâncias. Estou falando isso aqui para algumas pessoas específicas, eu sinto da parte de Deus. É o Senhor falando com algumas pessoas aqui. Não use as circunstâncias como régua para medir o favor de Deus sobre a sua vida. Porque alguns são mais intensos diante de Deus na hora que está tudo dando certo. Testemunho, milagre, frutificação, prosperidade. Nessa hora ele está cheio do Espírito. Primeira dificuldade, ele já pensa em chutar o balde, já não quer saber, já fica em dúvida, até se Deus existe mesmo. Mas não deixe que as circunstâncias determinem se você vai ou não ser um homem ou uma mulher de Deus. Permaneça cheio do Espírito, indiferente das circunstâncias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de Maria. Lá em João capítulo 12, versículo 1, nós temos uma ilustração perfeita do que tem que ser o padrão de adorador, de quem valoriza a presença do Senhor. E de quem não perde uma oportunidade para que algo poderoso, sobrenatural, extraordinário, que vai ecoar pela eternidade, aconteça. Olha o que aconteceu. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Ainda está tendo muita conversa. Me ajuda aí. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos,
o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha, irmãos, que aqui nós temos um panorama claro, evidente, do que cada um está valorizando. Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Agora Jesus vem visitar ele um tempo depois. O que Lázaro queria? Jesus, conversar com Jesus. Sentou na mesa, como diz o outro, estou nem aí para mais nada, eu quero saber de Jesus. Muito bom isso, muito bom. Marta estava preocupada em servir Jesus, também é muito bom. E ela estava correndo para lá e para cá o tempo todo para servir a Jesus. Judas estava preocupado com os interesses pessoais dele. Vai sair uma ofertinha aqui agora de 300 denários, vão depositar na bolsa e eu vou roubar. Cada um preocupa com aquilo que lhe interessa. Mas Maria, a Bíblia diz que imediatamente, na hora que ela viu a oportunidade, ela falou: não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Sabe quando o tico e o teco conecta aqui? A ficha cai? Ela falou: pelo amor de Deus, Jesus está na minha casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é uma pessoa comum que está vindo aqui, não é apenas um culto, não é só mais uma reunião. Presta atenção, Jesus já tinha ido na casa dela outras vezes, porque quando ele foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro já era amigo de Jesus. Ele foi ressuscitar alguém que já era amigo dele. Com certeza Jesus já tinha ido na casa deles outras vezes. Depois ele foi de novo e ressuscitou Lázaro. Agora ele está vindo de novo. Não se sabe se é a terceira, 10ª, 1000ª vez que Jesus foi lá. O que se sabe é que nessa vez, Maria falou: não vai ser só mais uma vez, mas essa daqui, eu vou fazer algo extravagante. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. E aí depois dela ter feito, o que Jesus falou a respeito disso? O que ela fez nunca vai ser esquecido. E por onde o evangelho for pregado, o que ela fez vai ser falado, vai ser contado. Vou resumir para você: uma decisão do coração dela em adorar a Jesus numa medida maior de entrega, fez com que o que ela fizesse ecoasse pela eternidade. Aqui já cabe uma pergunta poderosa. Quero perguntar para você e você vai responder de todo o coração. Você se preocupa com isso? De fazer algo para Deus, para Jesus, que vai ecoar pela eternidade? Que muitos contarão a história, que isso vai virar um testemunho, vai virar livro. Pessoas vão se converter só de ouvir aquilo que você fez para Jesus. Presta atenção, irmãos, porque essa oportunidade está disponível para cada um de nós. Deus não tinha escolhido Maria para fazer isso, foi ela quem tomou a decisão. Você está entendendo isso? Aí eu te pergunto, ontem eu falei isso aqui no jejum, na vigília, e eu vou fazer essa pergunta para você. Você entende que cada um de nós é importante para Deus? E que não importa se outros estão fazendo a obra, não importa se outros estão pregando, não importa se outros estão tendo experiências com Deus, a grande questão é: e você? Você está vivendo o que Deus quer que você viva? Você está fazendo o que Ele quer que você faça? Você está tendo o que Ele quer que você tenha? Você está tocando nele como Ele quer que você o toque? Você está recebendo o dom, o presente que Ele quer entregar nas suas mãos? Por quê? Porque muitos simplesmente abrem mão e não escolhe esse tipo de vida, de quem entende que só tem Ele. Por isso que toda vez que eu vou pregar, eu brinco falando: agora nós vamos fazer a oração do filho metido. Só esqueci de falar essa frase hoje, mas a oração que nós fizemos antes é isso que está acontecendo. Esse prédio aqui existe, essa palavra foi preparada, o culto foi organizado, para que você viesse aqui. Tem mais gente aqui também, mas você está aqui. E tudo isso, e todo mundo que está aqui só para ver Deus falar com você. Aí você fala: vá ser metido assim lá longe. Pois é, mas quando você não duvida que você é amado por Deus, e você tem clareza da individualidade, do favor, do amor,
e da escolha de Deus, que Deus escolheu você individualmente. Não tem essa conversa de que Jesus morreu pelo mundo todo. Porque se Jesus morreu pelo mundo todo, você tem que pegar o mundo todo. Dizem aí que já viveram e morreram mais de 6 bilhões de pessoas. Hoje tem mais de 7 bilhões vivos. Um pelo outro, 14 bilhões de pessoas na história, entre os vivos e os mortos. Tem mais gente viva hoje do que os que já viveram e morreram até hoje na história, segundo os estudiosos. E não me pergunte como que eles contaram esse negócio. Mas resumindo, se você achar que Jesus, morreu pela humanidade toda, então você vai ter que pegar a humanidade toda, dividir um Jesus pela humanidade toda. Quer dizer que cada um de nós valeria só um pedacinho de Jesus. Seria um Jesus dividido em 14 bilhões de pedaços. Deu para entender? Então você seria um fiozinho de cabelo de Jesus. Um pedacinho da unha. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia faz questão de frisar, de reafirmar o tempo todo, é que Deus olhou para você. E a Bíblia diz que Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. E nesse dia que Ele sonhou com você, Ele já te amou. Presta atenção, você sabia que Deus é eterno? Sabia disso, né? Ele sempre foi, Ele é e sempre será. E a Bíblia diz que Deus sonhou conosco. Mas eu não creio que Ele sonhou com todo mundo numa noite só. Presta atenção, na eternidade, teve uma noite de sono para cada um de nós. Teve uma noite, é claro que Deus não dorme, Deus é Deus, né, gente? Mas se a Bíblia está falando que Ele sonhou, eu creio que Ele sonhou com você acordado. É aquela coisa de parar, sabe quando você está conversando com a pessoa, ela congela assim? Você está falando com ela, ela está assim, de repente ela... Você percebe que ela saiu dali, né? Está só o corpo ali, você está falando através dela. Ela não está mais prestando atenção, ela está em outro lugar. Eu creio que aconteceu isso com Deus. Na eternidade teve um dia que Ele olhou e Ele sonhou com você. Nessa hora Ele parou e falou: meu filho amado. Já começou a imaginar cada dia que Ele ia viver com você. Cada coisa que Ele ia fazer por você. Tudo que Ele entregaria nas suas mãos. Como seria a sua vida. Porque você, quantos tem filhos aqui? Quando você descobre que vai ser pai ou que vai ser mãe, na hora que você recebe a notícia, confessa, você já começa a planejar a vida dos seus filhos. Você já começa a sonhar. Nossa, vai ser feliz demais. Vai ter isso, vai ter aquilo, vou levar em tal lugar. Não vai sofrer o que eu sofri. Vai ter o que eu não tive. Não é verdade, irmãos? Então presta atenção no dia que Deus sonhou com você. Ele te amou. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, fala que tudo que existe foi criado por amor a você. Para que a graça se multiplique e se torne abundante as ações de graça. Agora, irmão, se você não entende isso, que tudo é por sua causa, que Jesus veio e morreu por sua causa, e que ainda que tivesse só você aqui, morrendo e indo para o inferno, Ele viria e morreria por você. Se você não entende isso, você não desfruta da plenitude do que Deus quer fazer exclusivamente na sua vida. Não importa se na vida do vizinho ele está tendo um mover, está vivendo, está prosperando, não importa. Quero saber de você, se você está vivendo a vida que Deus sonhou para você. E aqui Maria, ela tomou essa decisão. E olha o que João capítulo 4, versículo 24 diz. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Presta atenção, porque aqui tem uma revelação à parte, que Deus falou comigo também preparando essa palavra, não está no esboço, por isso você tem que prestar atenção em mim, não adianta só você ler, porque tem algumas coisas que não está aí na revista. Em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, porque é o seguinte, ninguém vai poder olhar de fora e falar: nossa, olha lá que bonitinho, está adorando de verdade. Não tem jeito, porque é em espírito. Como que eu sei o que está acontecendo dentro do seu espírito? Eu não sei. Mas tem um monte de gente que olha para o exterior, usando como régua para medir se o negócio foi poderoso ou não. Você já viu gente que é assim? Se ele chora, uau, foi poderoso, chorei bicas hoje. Mas aqui não fala que quem chora é que está adorando a Deus. E se ele arrepia então? Não, tem gente que usar arrepio para ele é tudo.
Se tirar os arrepios da história, acabou o mover de Deus. Se mexer no sistema nervoso dele aí, alguma coisa, mexeu no sistema nervoso, ele parou de arrepiar, ele perdeu o mover. Porque o arrepio para ele é o termômetro. Né? Ele está aqui, de repente, no meio do louvor, ele... Olha, Deus chegou aqui agora. Arrepiei tudinho. Falei, toda vez eu falo, se arrepio fosse sinal de alguma coisa, filho, minha aula de matemática era cheia do Espírito, porque minha professora fazia questão. Ela pegava o giz e ela passava no quadro. E na hora que ela passava, dava um trem ruim. Em você dá esse negócio também, quando alguém passa o giz na lousa? Ela passava, dava um barulho. Não, arrepiava tudinho, assim, eu contorcia na cadeira. Então isso é mover de Espírito. Aí fala, não, chorei. Se chorar também fosse mover de Espírito, já falei isso, vou repetir. Então foi Deus que fez o filme Titanic. Que eu assisti umas 11 vezes, às 11 eu chorei horrores. Aquela partezinha no final, sabe? Jack. Cabia você na porta aqui junto comigo. Todo mundo já falou disso. Tamanho da porta, mano. Cabia os dois lá de boa. Mas resumindo, agora larga da minha mão, picolé. Deixa eu viver aqui que eu preciso apitar o trem aqui para ser salvo. Você já chorou com filme? Quem já chorou com filme aqui? Querido, se chorar fosse sinal de alguma coisa, entendeu? Então não use a sua alma como termômetro para definir se você tocou ou não em Deus. Porque é em espírito e em verdade. E também não faça disso um teatro. Porque tem gente que força. Igual eu forcei, quando eu era jovenzinho, já contei isso, vou contar de novo, tem gente que está visitando. Então pelos visitantes vai ouvir. Mas talvez, tem gente que é daqui, mas nesse dia que eu contei não estava. Cresci dentro da igreja, minha mãe me levou para lá, cresci lá, mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. Só que a igreja era legalista demais. Pregava que perdia a salvação. Dependendo do que você fazia, talvez Deus podia te dar uma segunda chance e te salvar de novo. Mas algumas coisas, essas não, já era, você vai abraçar o capeta e se lascou. E eu, inteligente demais, com 14 anos, fiz uma dessas coisas que não podia, que não tinha segunda chance. Fui para o culto, falando, agora estou lascado, perdi minha única chance, vou para o inferno. Mas, não é possível que Deus não pode abrir uma exceção para mim. Eu ponderei, falei primeiro, minha mãe trabalha para ele. Funcionária dele, ela cuida da tarde da bênção. Toda terça, 3 da tarde, ela que vai lá conduzir. Não é possível que isso não vale nada. Outra coisa, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas não, estou aqui vindo na igreja. Toda semana certinho, não é possível que eu não acumulei um créditozinho com ele. E aí eu fui para o culto e falei, eu vou chegar, vou confessar para o pastor, vou falar aqui, ó, sou um jovem que estou preocupado em agradar a Deus. O senhor tem mais moral com ele do que eu, você é pastor, você está mais perto, fala com ele lá, vê se ele me dá uma segunda chance. Só que aí na hora que eu cheguei, fiquei olhando para ele, eu falei, rapaz, se eu contar esse tempo para ele agora, ele vai ficar tão arrasado, capaz que eu vou prejudicar o culto. Não falei. Aí, na hora do louvor, eu, inteligente, gênio, falei, eu vou aproveitar o louvor, vou mostrar para Deus, tanto que vale a pena me dar uma outra chance. Rapaz, virei do avesso. Chorei não, virei do avesso, catarreira. Cantei de ficar rouco. Eu lembro as músicas, irmãs. Lembro, me marcou. Uma delas, vou cantar para vocês de novo, aleluia. Nós vamos falar de louvor, adoração extravagante. Era assim. Ixi, esqueci como começa. Na cidade de Davi, no monte de Sião, em Jerusalém, louvamos-te, Senhor. Confessamos, Jesus és o Messias, Yeshua HaMashiach, Cristo do Deus vivo, nos prostramos diante de ti. Pode parar, aleluia. Irmãos, terminei, eu chorava, eu confesso, eu estou aqui, Jesus. Eu gritava, com a expectativa do quê? De Deus lá do alto falar, ah lá, bonitinho demais.
Olha lá, tanto jovem, está na margaça agora, virando do avesso, lá abraçado com o capeta. Ele não, está lá. Vou dar uma chance para esse menino. Resumindo, não rolou. Por quê? Porque antes da palavra, na hora que acabou o louvor, o pastor queria chamar aqui o irmão fulano e a ciclana. Aí 2 levantou. Aí eu já fiquei olhando. E o pecado que eu tinha caído é que eu tinha fornicado. Fornicação. Vocês nem sabem o que significa, né? É sexo fora do casamento entre solteiros. Eu tinha perdido a virgindade e estava ali, oprimido agora. Vou para o inferno por causa disso. Resumindo, por que não é adultério? Adultério é sexo fora do casamento com alguém que é casado. Entre solteiros é fornicação. Quem que ensina isso? Igreja Católica. Aleluia. E aí, resumindo, eu tinha feito isso. Ia confessar, não confessei. Aí antes da palavra o pastor fala, queria chamar aqui o fulano e a ciclano. Os 2 já levantam chorando e vai lá na frente. Tinha umas 300 pessoas no culto, que era o que cabia naquela igreja. E esse silêncio mortal, casalzinho chorando. Está conversando ainda, gente. Aí o pastor vira e fala: esses irmãos aqui me procuraram antes do culto começar. E eles confessaram que eles fornicaram. Eles eram namorados, não tinham casado e tinham feito sexo. E aí ele dá notícia para a igreja. Pois é, como os irmãos sabem, isso na Bíblia dele é a interpretação que ele tinha tido. Esse é um pecado que não tem perdão. Aí eles chorando, aí ele deu o veredito. Agora os irmãos podem ir e não voltem mais. Como diz aqui no Goiás, é para acabar com os piques de Goiás. E onde que eu estava? Já tinha escorregado na cadeira, moço. Nossa, eu já estava assim, graças a Deus que eu não falei antes do culto. Livramento de Deus. Porque se eu tivesse contado antes do culto, ele ia falar que ele ia chamar aqui o fulano, a ciclana e o Rafael. Ia chamar lá na frente, não ia ter chance de explicar, ia ficar todo mundo achando que nós 3 estávamos juntos na hora de fazer o trem errado. E não ia mudar nada, eu ia ser expulso do mesmo jeito, ainda ia difamar, acabar com a reputação, minha mãe ia passar essa vergonha. Não, eu fiquei feliz demais que eu não falei nada, mas eu entendi o recado. Não adianta eu falar com ele, não vai rolar. O que eu fiz? Saí da igreja. Simplesmente não voltei mais. Comecei a inventar conversa para minha mãe do porquê não ir. Cada semana era um problema diferente. Dor de cabeça, é isso, é aquilo. Quando não tinha nada, pegava um trem, dava uma topada no dedinho de propósito. Nossa, acho que eu quebrei. Nossa, não estou aguentando, mãe. Aí não ia. Resumindo, 11 anos sem ir na igreja, sem fazer uma oração. Por causa de uma fé errada, fruto de uma pregação errada, de uma revelação errada, me afastou de Deus. 11 anos. Você vê o tanto que você tem que valorizar aqui. Você está vindo aqui para ouvir o evangelho puro, claro, da graça, do favor. Que você pode pecar, mas não deve. Mas se pecar, Deus é fiel e justo para te perdoar. Mas não vai anular a consequência. Tinta, para você se pecar. Vai ter que pagar a conta. Consequência está aí. Então não seja tonto de ficar pagando consequência. E nem de pecar para entristecer alguém que te ama tanto e que vai ficar triste se você errar com ele. Mas que ele não vai te jogar no inferno por causa disso. E aí isso te aproxima e não te afasta. Amém, irmãos? Maria entendeu a oportunidade. Ela falou, estou aqui. Então eu vou fazer algo que vai ecoar pela eternidade. Eu quero te perguntar, você está disposto hoje à noite, não é amanhã, não é mês que vem, não é 2022, não é um dia, você está disposto hoje à noite a fazer algo que vai ecoar pela eternidade? Você está disposto a fazer hoje Deus levantar do trono? Porque teve um dia que aconteceu um negócio que fez, o Senhor levantou. A visão de Estevão, o Senhor e Jesus em pé do lado do trono. Por quê? Porque diante das pedradas ele estava fazendo algo que ecoou pela eternidade. Nós estamos aqui hoje lembrando de Estevão, porque ele teve a oportunidade de negar Jesus, mas mesmo diante da perseguição, ele sustentou o testemunho, não abriu mão.
E aí a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé, olhando para ele. Você está disposto a fazer algo hoje que vai fazer Jesus levantar? Agora, se para você for só mais um culto, vamos lá, você nem lembra qual que é o dia de hoje? Só mais um, de tantos que você já veio e de tantos que você ainda vai vir daqui para frente. Mas eu estou te dando um conselho, não faça isso. Porque tudo que nós fazemos é espiritual, irmãos. E não importa se você tem 12, 13, 15, 18, 36, 72, 179 anos. Não importa a idade que você tem. Cada vez que você entrar na presença do Senhor, valorize. E tenha disposição de fazer algo que vai ecoar pela eternidade. Estende as mãos para receber dele um dom, um presente. Uma nova medida de unção, de poder, de revelação, de fé. Que vai te colocar agora num novo nível. Que vai te levar a viver o que você nunca viveu, a fazer o que você nunca fez. Amém, irmãos? Rapidamente quero só mencionar para você aqui as 7 coisas que ela fez. Vou só mencionar. Primeiro, Maria ungiu os pés de Jesus. Isso nos mostra que adorar é estar aos pés de Jesus. Presta atenção, porque quando você se ajoelha diante de alguém, você está reconhecendo que ele é maior do que você. Quando você se ajoelha diante de alguém, você está literalmente declarando que ele é alguém digno de quem eu vou me prostrar. Qual foi a proposta que o diabo fez para Jesus na terceira tentação? Tudo isso é meu porque me foi dado, mas eu te devolvo se prostrado me adorar. O que Jesus falou? Não vai rolar. Passa amanhã. Não vai rolar não. Porque só diante do Senhor eu me prostro. Olha aqui para mim. Vou falar algo também, pode parecer duro. Mas tem muitos irmãos que se ajoelham diante de qualquer coisa. Qualquer um que fala alguma coisa, você já se ajoelha. E você está entregando o governo da sua vida diante de bobagens. Um dia eu fui pregar numa igreja, nossa, videira. Na hora que eu terminei de pregar, tinha irmãos lá comigo. Não lembro se de alguns que estão aqui hoje, estavam lá comigo. Mas na hora que eu terminei de pregar, um casal me procurou para falar, nossa, sua pregação foi bênção demais. Eu preguei sobre João capítulo 15, que diz o seguinte, Jesus falando, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas os que der fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. E aí no versículo 3 ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E aí eu preguei sobre isso, o que te limpa, te habilita a frutificar, a prosperar, é a palavra. Não é a performance, não é quantos livros você leu, os cursos que você fez, as companhias que você tem. Porque o coach, os treinadores motivacionais falam o quê? Você é fruto das 5 pessoas que estão ao seu redor. E você tem que vigiar quem é que está te influenciando e tal. Só que ele mesmo está se colocando como um dos 5 e está te influenciando para coisa errada. Olha o tanto que é loucura um negócio desse. Aí o casal me procura, porque numa palavra de um abençoado que foi lá antes, eles tinham entendido que um boicotava a performance do outro. E eles tinham resolvido de comum acordo separar. Fruto de uma loucura, revelação errada. Por quê? Ao fazer isso, o que eles tinham feito? Tinham se ajoelhado diante de um homem. Eles se prostraram diante dele, falou amém para o que o cara falou, sem averiguar nas escrituras, sem nem orar, para perguntar para Deus se era o que Deus queria. E quantos não são hoje, aqueles que permitem que qualquer um chegue e influencie e ataque a sua identidade? Dependendo da aprovação de homens, de elogios e sei lá mais o quê. E aí qualquer um que chegar e falar algo que ataca a sua identidade, se ele tiver acesso a ela, a ponto de te abalar, de colocar um rótulo sobre você, o que você fez? Você se prostrou diante dele. Você reconheceu que ele é maior do que você ao ponto de determinar algo na sua vida. Então presta atenção, porque nós estamos aqui sempre para reafirmar a sua identidade. E qual que é a sua identidade? É aquilo que Deus diz que você é. Amém, irmãos? O que ele diz que você é? Amado, escolhido, separado, abençoado, justificado, enriquecido, fortalecido, feliz,
bem-aventurado. Amém? Mas chega um outro e fala, não, você é um derrotado. Se você não acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, ler 2 livros por dia, assistir minha live, você é um Zé Ninguém. E aí você aceita isso. Você engole isso falando, tem razão de eu não virar nada na vida. Eu não tomo banho gelado. Minha cama é um caixão. Minha vida acordada é uma porcaria, por isso que eu quero ficar deitado. E aí você deixou a pessoa determinar sua identidade. O que você fez? Você se ajoelhou diante dele. Vocês entenderam isso, irmãos? Olha, pode vir seu patrão, pegar algo que você tenha feito de errado e querer vincular isso com a sua identidade. Você pode ter cometido uma falha na sua empresa. Você pode ter mentido. Se ele chamar você de mentiroso, você rejeita. Você fala, não, não sou mentiroso. Eu sou filho amado de Deus. Eu errei. Eu cometi uma falha. Vamos tratar aqui só o problema. Mas não toca na minha identidade, não. Amém? Houve poucos améns, mas eu vou dar um outro exemplo que você vai saber que tem mais situações que acontecem assim no casamento. No casamento, os casais tendem a pegar o erro e vincular com a identidade. E aí fala o quê? Você é assim. Você é assim. Quando você afirma que o outro é assim, baseado em algo negativo que ele fez, você está estabelecendo a identidade dele, se colocando maior do que ele. E se ele aceitar, ele está se ajoelhando diante de você. Vocês entenderam isso? Então agora você vai falar, ninguém toca na minha identidade. Aleluia. Glória a Deus. Por que ela ajoelhou? Porque ela reconheceu que o único que era digno de que ela se ajoelhasse diante dele estava ali na presença dela. Segunda coisa, Maria usou os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Aqui tem uma conotação que é importante você entender, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, Paulo estabelece o significado do cabelo. 1 Coríntios 11, 14 e 15. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Isso naquela época, hoje, como diz o outro, já está bagunçado. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória. O cabelo aponta para um tipo de glória. Uma mulher cabeluda, ajoelhar diante do homem e usar os cabelos para enxugar os pés dele, o que ela está fazendo? Está entregando glória para ele. Deu para entender? Mas por que muitos resistem em se ajoelhar? Porque está disputando a glória com Deus. Irmãos, isso é muito sério. Vou falar uma outra coisa para você. Meu alvo é alcançar quem está no fundão. Porque os da frente aqui eu estou conseguindo ver eles estão tudo prestando atenção. Mas os do fundão, a impressão que não conectou ainda 100% não. Quem está no fundão aí, está conectado? Está ouvindo? Está recebendo? Aleluia. Glória a Deus. Então firma o golpe. Esse povo aqui mesmo, aqui ó, está escuro, eu não vejo direito lá. Mas vai receber em nome de Jesus. Presta atenção. Teve um dia, já contei isso, vou contar de novo também. É assim mesmo, gente. Você vai acostumando. Um dia, tive uma situação, paguei num comércio um negócio que eu tinha comprado, R$22, deu uma nota de 100, o cara me devolveu 78, uma nota de 50, uma de 20, 4 notas de 2. Só que ele deu tudo dobradinha, 50 estava no meio, me entregou dobrado do jeito que ele deu, pus no bolso, fui embora. Pouco tempo depois, um funcionário meu me pediu um vale, pediu R$50. Na hora que eu fui dar a nota de 50, ele foi olhar, só estava metade da nota. Na hora eu falei, miserável. O cara da lanchonete me engambelou. Ah, mas eu vou voltar lá. Voltei lá, cheguei para ele, falei, queridão, paguei aqui, tem 1 hora, tal. Você me deu troco, me deu só metade da nota. Ele falou, não, te dei a nota toda. Imediatamente eu já virei o Hulk. A carne já gritou. E eu era recém-convertido, mas queria agradar a Deus. Não queria fazer feiura. O que aconteceu? Dei uma respirada, contei até 10. Mas já estava virando o Hulk, segurando aqui, o Bruce Banner segurando. Aí eu olhei para ele, já travando os dentes. Sabe quando você fala rangendo os dentes, com raiva? Eu estou falando que você não entregou. Eu estou tentando domar aqui a carne.
Aí o cara falou, e outra, se eu não entreguei também não, é pra você ter visto na hora. Agora é fácil demais vir aqui uma hora depois e falar. Como que é? Aí eu só falei para ele o veredito, falei, faz um favor para mim. Olha na gaveta aí. Se a outra metade estiver aí, problema resolvido, beleza. Se não tiver, tranquilo. Fico com prejuízo, vou embora. Nunca mais eu volto aqui. Mas eu vou embora. Aí ele, murmurando, pegou e começou a mexer na gaveta, achou outra metade lá. Nossa, me desculpe e tal. Virei um pombo na hora, sabe? Orgulhoso da minha honestidade. Preciso ficar enganando os outros por causa de R$50. Não, rapaz. E ele, não vou nem colar a nota aqui, vou te dar uma novinha, aleluia, faz isso mesmo. Peguei e saí de lá orgulhoso, do tanto que eu sou maravilhoso. Aí Deus falou comigo. Ouvi a voz de Deus claramente falar comigo. Ele fez uma afirmação. Ele falou, você não aceita nada pela metade. Rapaz, nessa hora, fiquei orgulhoso mais ainda. Eu falei, é verdade. Aceito mesmo. Comigo tem assim, na unha. Aí Deus falou, pois é, eu também não. Aí não conectou o tico e o teco, deu um delay assim. Parei. Por que Deus está me falando isso? Como diz o outro. Ele veio só bater papo? Falar que ele não aceita nada? Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor está me falando isso? Aí ele falou, porque você entregou sua vida pela metade para mim. Tem partes da sua vida que você entregou. Seu casamento você entregou, estou abençoando ele, seus filhos você entregou. Salvação você entregou de cara. Para o inferno você não queria ir, aleluia. Mas tem partes que você não entregou. Ainda está na sua mão. Porque você acha que você é melhor para governar elas do que eu. Está disputando a glória comigo. E aí Deus falou, então já que é assim, que tem áreas que você acha que você é melhor para governar do que eu, então pega tudo, fica com tudo na sua mão, governa tudo. Presta atenção que eu não está falando de salvação, não é que eu ia para o inferno. Estava falando de governo, de depender de Deus. Nesse dia, atravessando a Avenida Goiás, eu sentei no banco lá no meio, chorei bicas, orei e doeu, mas eu fiz a oração para Deus entregando toda a minha vida para Ele. Por quê? Porque nós temos tendência de dividir a glória com Deus. Essas semanas agora Deus falou comigo antes do jejum. Comentei, já falei aqui, vou repetir também, aleluia. Os pedidos mais fáceis de serem realizados por Deus, Adriano, tem que colocar no silencioso aí o WhatsApp, porque toda vez que chega uma mensagem aí, toca aqui no retorno para mim aqui. Ou é você ou alguém. Aí Deus falou comigo, os pedidos mais fáceis de Deus realizar são os maiores, os impossíveis, os mais difíceis para você realizar. E os mais difíceis para Deus realizar são os menores. Uai, pastor, por quê? Porque os menores vai ser difícil dar glória aí para Ele. A chance de concorrer à glória é grande, de uma parte dela ficar para você. Ou seja, você vai fazer algo que você está pedindo para Deus algo que você conseguiria fazer. Deus vai fazer isso. Você acha que alguém vai falar, uau, glória a Deus? Vai não, vai falar, não, mas você é fera, hein? Você fez. Você pode até falar, não, glória a Deus, tal, mas realmente eu fiz. Você dividiu a glória. Mas quando você pega um alvo que humanamente era impossível para você, e Deus faz, ninguém nem se atreve a te elogiar. Pelo contrário, o povo vai questionar. Ah não, sério? Ah, pelo amor de Deus. Tem uns testemunhos que na hora que você ouve, fala que não dá até raiva. Que? Esses dias um irmão chegou para mim, ele dando testemunho, mandei para o pastor Luiz, inclusive, ele falou no testemunho no jejum passado, que ele falou, pastor, eu fui contratado para ganhar R$2.000, até aí tudo certo, eu já tinha tido um emprego de 3.000, mas fiquei um tempo desempregado, então estava topando qualquer coisa, arrumei um de 2, beleza. No meio do jejum, o senhor falou, pastor Luiz, que não era para contentar, que era para orar, que durante o jejum Deus ia fazer, mas eu estava no primeiro mês, eu não tinha recebido nem o primeiro salário ainda, e eu orei, falei, Senhor, então eu quero ganhar mais. Aí o cara chamou ele e perguntou, vem cá, eu te contratei para fazer uma coisa,
mas surgiu uma necessidade de outra área aqui, nessa outra área você dá conta de fazer? Ele falou, dou. Então pronto, vou passar você para essa outra função. Ele falou, tá bom. Ele falou, não, mas tem uma diferença, o salário lá é 5 mil. Mais que o dobro. Você ouve um negócio desse, você já fica, aleluia. Mas não acabou não o testemunho, porque na hora que chegou, na hora de receber o salário, ele descobriu outra coisa, que tinha outras bonificações, e até comissão ele recebia, participação no resultado do povo. E ele fez, e nem sabia que ia ganhar. Mas na hora de cair o salário, caiu lá 7 mil e pouco para ele. E aí ele foi testemunhar. Eu rangi os dentes assim. Miserável. Fala a verdade, irmãos. Tem testemunho que você ouve, que você dá um glória a Deus assim, glória a Deus. Que dia, e a minha vez, que dia que vai chegar? Mas presta atenção. Quando você não quer concorrer na glória, e que tudo que aconteça na sua vida, a glória vai ficar para Ele, você não tem problema de se ajoelhar e secar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas tem irmãos que ele tem a dura cerviz, a Bíblia diz, não dobra. Não dobra, nada faz ele dobrar. Está passando uma situação, você fala, irmão, vem para cá, vamos orar junto. Não sei não, vou ver, correria. Mano, vem orar. Vou ver. E não ora. Por quê? Não dobra. Ele não consegue realmente entregar a glória toda para Deus. Mas eu quero te perguntar, você está disposto a deixar que somente o nome de Deus seja glorificado na sua vida? Corre o risco de você ser um nobre desconhecido, de ninguém nem saber seu nome, mas vai saber muito do nome de Deus através de você. Você topa? Glória a Deus. Terceiro, para finalizar aqui, vou correr, já estou 5 minutos depois, o povo do louvor pode subir. Terceira coisa, ela enxugou com os cabelos, também indicando liberdade da opinião dos outros. Irmãos, é comum alguém ajoelhar nos pés dos outros, lavar o pé com perfume, enxugar com o cabelo. Quantas vezes você já viu isso na vida? Não, nunca viu. Por quê? Porque é incomum. E acredite, qual que era o risco que ela corria? De ser julgado pelos outros. Eu já vi julgamento, como diz o outro, de tudo quanto é jeito. Quando você faz, você é julgado porque não fez. Quando você não faz, você é julgado porque não fez. Quando você faz, você é julgado porque quer aparecer. De todo jeito, o povo vai achar um jeito de te julgar. Decida a quem você quer agradar. Porque se vão falar ou não vão falar, não vai mudar nada na sua vida, querido. O que importa é o que Deus vai falar. Aqui ela preocupou com o que Jesus falaria, não com o que os outros falariam. Estou nem aí se vão me julgar. Eu estou com a oportunidade nas mãos. Eu vou fazer o que a ocasião me pede. A ocasião é essa. Presta atenção, ela fez o que a ocasião pedia. Primeiro, não tinham preparado água para lavar os pés dela. Ela improvisou com perfume. E do mesmo jeito que não prepararam água, também não prepararam a toalha. Ela improvisou com o cabelo. Ela fez o que a ocasião pediu. Tem muitos irmãos que já foram impelidos no Espírito a fazer o que a ocasião pedia. Mas não faz. Por que não faz? Por causa do bendito, que vão pensar de mim? Que é isso? É a praga, fala assim, a praga da reputação. Presta atenção, reputação é uma praga do inferno, miserável. É uma praga, não presta para nada. Reputação, quando você deixa a reputação te impedir de fluir no mover do Espírito, irmão, você está perdendo demais, o prejuízo é incalculável. Estou nem aí o que vão pensar. Mas é claro que você tem um limite do bom senso. Você não vai fazer besteira, não é isso. Você vai fazer o que o Espírito impele você a fazer. Então você tem que ter liberdade. O pastor usou de exemplo hoje, né, de manhã, o pastor Luiz falando, porque tem irmãos lá no Bueno, particularmente, que ele tem uma característica, eles gritam, de encabular. Eu oro para um desses vir parar aqui no Buriti. Aí, não dá conta do povo de gritar, o povo do Buriti é quietinho. Começou a manifestar. É esses mesmo. Mas ele não dá conta de segurar o trem, virou uma dinamite na boca dele aqui. E na hora que ele ouve um negócio que é poderoso, ele não fala só assim, aleluia. Ele não fala só um amém quando o pastor manda, não, ele solta um estridente. Eita
glória, aleluia. Esse é um. Tem um outro que vira e fala: pastor Aloysio, que delícia, pastor. Vocês já viram? Que delícia, meu Deus. E ele chora. A mulher dele, pelo amor de Deus, que vergonha. Ela põe a mão assim, ó, ela esfrega. Ai, racha minha cara de vergonha. E ele levanta, ele já chega lá gritando. Essa liberdade é fazer o que a ocasião te pede. Tem hora que você está aqui. Eu fui uma vez com o pastor Naor pregar numa igreja, eu fiquei encabulado, irmãos, no ambiente lá. Por quê? Porque o povo atrapalhou a palavra dele. Mas atrapalhou de um jeito positivo. Por quê? Porque o povo não parava quieto. Ele estava pregando, na hora que ele falava algo, testificava no coração, o povo pulava: glória a Deus, amém, é assim, eu recebo. De repente o povo começou a vir deitar no chão, deitar com a cara no chão. Outro sentou, outro veio e sentou no palco do lado dele. Tipo assim, quer pegar o microfone? Eu não vou dar não, miserável. E aí o povo sedento. Esses dias para trás, ano passado, levei o pastor Luiz para pregar na casa lá. Davi convidou, fiz o meio de campo, levei ele lá. Ficamos perplexos, por quê? Porque no meio da pregação o povo sai do lugar, o povo foi sentando na escada. E aí não só isso, o povo começou a levar oferta para ele no meio do negócio. Começou a pôr dinheiro lá, relógio, corrente de ouro. Todo mundo, inclusive o pastor Luiz, alguém estava lá? Viu esse dia? O pastor Luiz uma hora e falou: irmão, o que vocês estão fazendo? Como diz o outro, tá dando um parafuso na minha mente. O que é esse relógio aqui, irmão? Não estou entendendo nada. É para falar das horas, que já era para acabar? Está pondo um relógio na minha frente? Não, é para o senhor, estou semeando no seu ministério, porque eu quero a unção que o senhor tem. O pastor falou: é novo, 32 anos de pastor, nunca vi isso. Chamou atenção, fez o que a ocasião pediu. Não estou mandando você vir dar dinheiro não, só estou dando um exemplo de você permitir o fluir do Espírito. Teve uma vez, a gente estava no encontro, eu estava contando isso ontem, pastor nosso na época, o sogro dele estava na casa dele, e a gente lá no encontro, e ele dormiu, teve um sonho, que lá no encontro, no meio das águas, o povo ia ser cheio do Espírito. Como diz o outro, o que eu tenho a ver com o sonho do tiozinho? De repente ele chega lá no culto, na chácara, fala para o pastor: tive o sonho, é da parte de Deus, você ora aí e vê se é de Deus, porque se for nós vamos fazer um negócio aqui. Aí meu pastor foi e orou, e falou, testificou, e eu estou lá, todo cobaia. O que é para fazer? Pega todos os baldes que tiver. Beleza, peguei os baldes, agora enche com o máximo de água. Na hora eu falei: vai acabar aqui o batismo do Espírito Santo, nós temos que entregar a capela limpa, nós vamos mandar o povo almoçar, e vamos dar uma geral na capela. Raciocínio lógico, mas no meio do peteco do batismo do Espírito Santo, o pastor pega o balde, outro, não, na hora, me deu uma batedeira, eu falei: o povo vai escorregar, o povo rodando no Espírito aqui, com esse chão molhado, ai meu Deus, começou a me dar uma gastura, irmãos, teve irmão que caiu no chão, ele nadava medley, borboleta, nado costa, ixi, tá nem aí, não, literalmente, tinha um Michael Phelps lá, fluindo no Espírito, dando de ponto. Teve um, não estou brincando, ele encostava no canto da parede, colocava o pé assim, dava impulso e vinha, e eu tô lá, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei: o tênis está molhado aqui, já foi, mas tem algum mover na água? A questão é a água, irmãos. Não, Deus falou comigo, é a liberdade. Os que forem brincar na água vão receber uma nova medida de liberdade. Na hora que Deus falou isso comigo, eu tirei o sapato e pisei na água. Na hora que eu pisei, eu falei: não vou ficar só nisso não. Virei um bife à milanesa lá. Porque é o que a ocasião te pede. Mas preocupado com a reputação, o que vão pensar de mim? Percebe como só você tem a perder? Vamos avançar. O teclado já pode dar um tom assim, para cima, aleluia. Vamos avançar. Oh Jesus. Próximo. Também enxugar com os cabelos mostrou que não foi algo premeditado, organizado. Por quê? Porque tem gente que quer organizar o mover. Ele fala assim: vou pegar uma hora para orar, vou colocar essas músicas e tal, quando chegar nessa, eu vou orar em línguas, e aí quando o despertador tocar, eu paro, porque eu tenho que trabalhar. O que é isso? É você premeditar o mover e querer encaixotá-lo, querer moldá-lo. Irmãos, faz isso não.
Vem. Hoje a irmã me procurou lá na Praça da Bíblia. Ela falou: Deus falou comigo, corre para lá. De madrugada. Ela se arrumou, chegou no prédio da Praça da Bíblia 7 horas da manhã. O culto começava às 9h30. Ela falou: pastor, nem o segurança não estava aqui ainda. Nem o segurança. Eu cheguei aqui e fiquei do lado de fora esperando. E aí ela falou: Senhor, para que eu vim para cá às 7 horas da manhã? Deus falou: fica aí, calma, vou te falar. No meio do culto ela vai lá e fala: Deus acabou de me falar. Eu vim só para que eu alimentasse isso no meu espírito, como alguém que não quer ficar esperando. Eu quero ir antes, eu quero mover. E agora ela falou: agora acabou, virou um estilo de vida. Eu não vou correr o risco de chegar atrasado, eu vou ser sempre a primeira a chegar, porque eu quero, com uma atitude prática, mostrar o quanto eu quero a presença de Deus. Tenha a sua atitude baseada naquilo que o Espírito mover em você. Vai para a célula, irmãos. Eu sei que é muito ruim. Vou falar um negócio com muito amor e carinho. Eu sei, é muito ruim não cumprir horário. Eu sei. Bagunça a agenda, arrebenta com o trem. Mas presta atenção. Se Jacó chegasse para o anjo 10 da noite e falasse: tem compromisso amanhã, tem que acordar cedo, vamos resolver a vida aqui agora, ele teria perdido o mover. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo quanto tempo? A noite toda. E no amanhecer do dia, o anjo muda o nome dele, toca na coxa dele e o abençoa. Ele deixa de ser o enganador e vira príncipe de Deus. Presta atenção, tem muita gente que perde o mover por causa de horário, porque quer moldar. O culto tem que acabar 8h30. Nem 1 minuto a mais eu não dou, porque senão bagunça a minha agenda. A célula, esse negócio de célula meio de semana, tem que ir mesmo, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo. O que é isso? É você não ter disposição de ir até o mover, de desfrutar da plenitude dele. Você quer colocar limites nele. Mas em nome de Jesus, irmãos, faz isso não. Tem experiências que Deus quer ter com você, depois do limite que antes você tinha colocado. Deus poderia ter feito antes? Poderia. Muda alguma coisa ser de madrugada ou às 7 horas da noite? Não muda. Para Deus não muda nada, muda para você. Porque quando você rompe o limite, você percebe que tem águas mais profundas que você pode desfrutar. Quando você tem uma experiência que você nunca tinha tido, você fala: valeu a pena. Tem dias que eu não durmo quase nada. Minha esposa sabe, quando eu prego à noite, dependendo do mover, rebenta comigo. Vou dormir 4 horas da manhã, porque eu estou cheio do Espírito, ainda eu chego em casa, eu vou orar. Mas tem gente que o sono para ele é sagrado. Você não dormir tantas horas por dia, no outro dia ele não sou ninguém. Para com essa conversa. Se alguém cheio do Espírito, se você passar a noite inteira numa vigília na presença do Senhor, no outro dia você vai produzir 20 vezes mais do que se você tivesse dormido 10 horas. Porque o Espírito vai te impulsionar. Não é 8 horas de sono que faz você ser alguém, não. É o favor de Deus na sua vida. E o toque do favor muda a sua história. E eu estou te falando, Deus está aqui nesse lugar hoje. Não é para dar um toque do favor, não. É para pegar você e embalar com o favor, mergulhar você com o favor. Você sair daqui transbordando de favor. Aleluia. Quinta coisa, Maria ofereceu algo precioso. Ela não deu esmola para Jesus. Ela não deu um perfuminho amostra grátis que ela pegou na fila do shopping. Porque você vai na loja do shopping, o povo dá uma... Antes tinha umas amostras grátis, hoje é só um papelinho. Que eles pegam o papel e borrifam aqui, ó. Que aí se você pegar o papel rápido e esfregar no pescoço, serve. Vai dar um cheirinho. Tem gente que só quer dar amostra grátis para Jesus. Não, ela pegou algo valiosíssimo. Imediatamente o ladrão já fez conta, 300 denários. O denário é o salário de um dia de um trabalhador, como se fosse hoje aí uma diária, de alguém que é diarista, 100 e tantos reais. Vamos colocar 150 reais, vezes 345 mil reais. Ela deu numa oferta, porque ela entendeu a oportunidade de fazer algo que ecoava pela eternidade. Aquela senhorinha que Jesus estava na beira do gasofilácio, na hora que ela jogou as 2 moedinhas, o que Jesus disse? Deu mais que todo mundo. Porque
Porque a grande questão não é o valor, é o significado. Eu quero te perguntar, você tem dado algo que realmente tem valor no seu tempo, da sua vida, como prioridade? Você que lidera, eu sinto no meu espírito, olha aqui para mim, você que lidera a célula, você está fazendo isso como algo extremamente valoroso para Deus? Você para organizar a célula, você ora por isso, você tem cargo por isso, e você dá algo realmente que é um perfume caríssimo para Deus? Ou você já aprendeu como que faz, porque você já faz há muitos anos, você vai lá e faz? Vocês que estão aqui cantando, vocês chegam para adorar a Deus, é um perfume caríssimo, ou são só músicas que vocês decoraram? Eu que sou pastor, venho aqui pregar, eu venho aqui dar uma palestra e ler um esboço, ou eu venho aqui entregar algo que custa caro? Presta atenção, porque à medida que entregar, o tanto que vai ecoar. Ela entregou, e não vai ter limite do tanto que isso vai ser propagado. E você tem a mesma oportunidade todos os dias. Sexta coisa, a adoração de Maria provocou desconforto nos demais. Irmãos, olha aqui para mim, não tem jeito. Seria ótimo se todos os crentes levitassem, ressuscitassem mortos, purificassem leprosos, curassem enfermos, fizessem discípulos. Seria ótimo se todos fossem vencedores, e essa é a vontade de Deus. Mas infelizmente é um fato que alguns não querem, que alguns vão pular quem está caído do espírito e vai ir para casa porque tem compromisso. Alguns não querem, insistem em ser carnais. Consegue ficar uma hora vendo bobagem, vendo da conta de ler a Bíblia. Não quer, uma decisão pessoal. Eu não estou aqui para te julgar, só estou falando que é um fato. É um fato. Alguns não querem. A grande questão não é quem quer ou não quer. A grande questão é e eu? E eu? Você contado no meio de quais? Você contabilizado por Deus no meio de quem? Dos vencedores, homens e mulheres cheios do Espírito, intensos, apaixonados, ou no meio daqueles que são indiferentes, carnais, tá nem aí? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você vai incomodar, não tem jeito. Os carnais ficam incomodados. Judas ficou incomodadíssimo, perdeu a paz. Pelo amor de Deus, você vai desperdiçando perfume, porque ele não atribuía valor em Jesus como ela atribuiu. Agora olha que absurdo você deixar de tocar em Deus, porque tem outro que não atribui valor na presença de Deus como você atribui, e você deixa de tocar porque senão o outro vai te criticar. Mais uma vez, é algo ilógico, não tem jeito. Os carnais vão continuar por aí, os crentes derrotados vão continuar por aí, que você não seja um deles. E a última coisa, não tem como esconder o cheiro do perfume. Não tem como. Se quiser incomodar, incomode-se. Mas o cheiro do perfume encheu a casa. Eu quero falar algo para você. Não importa se quem mora com você, se quem trabalha com você, se quem está na sua célula é cheio do Espírito, não é, se é ímpio, se é carnal, se é endemoniado, se é sócio do capeta. Nada disso importa. O que importa é que se você buscar, se você tocar, se você receber, e a presença do Senhor encher o lugar onde você está, não tem jeito, não vai esconder. Todo mundo vai sentir o cheiro do perfume. Vão sentir o cheiro do perfume. Olha, eu sinto da parte do Senhor de te falar, irmãos, o Senhor está aqui com esses perfumes aqui agora nas nossas mãos. E chegou a hora de nós virarmos ele aqui. Chegou a hora de nós derrubarmos esse perfume aqui. Chegou a hora de nós nos lambrecarmos esse perfume, de matarmos esse perfume. Então, se você quer entregar a glória para Ele, se ajoelhar diante dEle, fluir na presença dEle, fluir, não preocupado com reputação, com o que vão dizer, você vai ter